Hoje, no nosso programa sobre segurança pública, nós vamos falar sobre o problema prisional. Não tem como nós falarmos sobre segurança pública, pensar numa segurança pública melhor, sem enfrentarmos esse problema. Não vou aqui falar de um governo, deste ou daquele governo. Eu venho falar das omissões. As omissões que ocorreram nas administrações públicas que tornaram os presídios do Brasil e do Rio Grande do Sul uma verdadeira calamidade pública. Nós não temos como combater. Eu, como delegado de polícia, sei fazer e efetivamente já fiz centenas de investigações que resultaram em prisões. E acontece que, durante uma semana, muitas vezes nós prendemos 2 ou 3 vezes o mesmo criminoso, que ele entra e sai do sistema carcerário. Então, nós aqui, não querendo trazer benefícios, mas de forma responsável, de forma madura, nós temos sim que vir aqui discutir e trazer propostas para o melhoramento da segurança pública. Com essa omissão dos estados, onde não houve investimento, onde não abriram novas vagas, o que nós temos no Rio Grande do Sul e também no Brasil? Nós temos uma superpopulação carcerária. Tipo, o presídio central ou a cadeia pública, porque acabaram mudando o nome e não mudaram a sua estrutura. O presídio público de Porto Alegre, ele foi construído para 1.800 vagas. Hoje, nós estamos variando sempre em torno de 4.000 a 5.000 presos. Uma estrutura comum, nova, já não suportaria. Vocês imaginem, então, um sistema antigo, uma estrutura antiga. Claro que com 5.000 presos, 4.000 presos, estoura os esgotos. É uma latrina, simplesmente gera doenças. Nós acabamos com essa superpopulação, esgoto céu aberto, consumo de drogas, consumos de álcool e acabamos gerando um grande problema de saúde pública lá dentro também. Com o passar do tempo, muitos presos estão com HIV, tuberculose, enfim, se espalha, até mesmo a administração muitas vezes sequer fica sabendo, a não ser quando o preso já está no estado terminal. Com este problema de doenças, com esse problema de superlotação nos presídios, o que acontece? Uma omissão do Estado. O Estado acaba não administrando os presídios, a não ser a sua parte externa para que não ocorram fugas. Automaticamente, esse espaço deixado pelo Estado é ocupado pelas facções. As facções estão administrando os presídios. Elas, além de administrar os presídios, as mesmas facções que estão aqui fora praticando a criminalidade administram os presídios. Acabam recrutando novos criminosos que ficam ali a dever favores para eles. Então, dentro dessa estrutura que nós temos uma fábrica de criminosos. Dentro dos presídios do Rio Grande do Sul e do Brasil, se fabrica cada vez mais criminosos, que saindo do presídio, no cumprimento da própria legislação, com o progresso da pena, vem a reincidir cada vez mais. Então, é o que eu digo. A estrutura é arcaica, se investe muito dinheiro. Nós ouvimos normalmente, entrevista de autoridades dizendo que um preso custa algumas vezes de 5 a 10 vezes a mais do que um aluno no banco escolar. Aonde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo mal administrado. Esse dinheiro tem que ser feito cálculos aritméticos, porque se o Estado não consegue administrar, se as facções acabam administrando os presídios, e mesmo assim o custo é elevado, eu acho que chegou a hora do Estado retomar. Retomar a sua posição. Nós não temos como pensar em segurança pública se não ocorrerem imediatamente grandes investimentos a médio e longo prazo do governo federal e do governo estadual. Sem investimento, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós temos que criar vagas, nós temos que pensar na possibilidade daqueles presos, novos egressos,
aqueles que cometem pequenos delitos, a possibilidade de se ressocializar, de voltar ao mundo, de ter oportunidade de estudo, ter oportunidade de conviver com a família e também viver a religião. Então nós temos sim, ter forte investimento e o Estado, como aconteceu nas favelas do Rio, as UPPs, que o Estado foi lá e ocupou o espaço, nós imediatamente temos que voltar a administrar os presídios, colocar aqueles que não são recuperáveis, colocar aqueles criminosos que administram o crime de dentro da cadeia, que os presídios hoje são verdadeiros escritórios do crime. Esse sim tem que ficar em vagas fechadas, sem comunicação, em presídios de segurança máxima. Também temos que ter o regime fechado, mas também temos que criar novas estruturas, centros agrícolas, centros industriais. Nós temos que buscar melhores opções, porque não adianta nós falarmos quanto pior a situação do preso, melhor. Não, porque, como eu disse no início, tem semanas que eu acabo prendendo o mesmo preso 1, 2 e até 3 vezes. Isso é um sinal de falência. O Estado tem que voltar a administrar. Nós temos que combater o tráfico de droga e o consumo de droga dentro dos presídios. Nós temos que criar novas vagas. E assim nós estaremos fortalecendo a segurança pública. Porque toda essa máquina, a máquina do crime dentro dos presídios, ela acaba gerando, aumentando a criminalidade aqui fora. Porque cada preso, ao sair lá de dentro, seja pela fuga, ou seja, pela própria progressão da pena, ele acaba tendo que cometer crime para pagar os favores, a segurança que ele teve lá protegido pela própria facção. Então, a semana que vem, nós estaremos aqui discutindo, voltaremos a falar sobre as questões dos presídios do Brasil e do Rio Grande do Sul e trazendo várias opções, como a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que existe em Minas Gerais, que lá nós temos uma recuperação de presos que chega a 60%. É isso que o Rio Grande do Sul tem que fazer. Nós temos que combater, retomar os presídios e trazer novas opções para que diminua a criminalidade aqui fora das cadeias públicas e o cidadão se sinta mais seguro.